Descendente de galegos, nasceu no Brasil em 1937 e, por isso, o seu coração dividiu-se sempre em duas pátrias, a brasileira e a espanhola, ou talvez três, se considerarmos também a língua portuguesa. O seu sonho de criança era tornar-se escritora e foi concretizado na plenitude. A convidada do Bairro Alto de hoje é Nélida Pinhon. O seu primeiro romance, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, viu a luz das páginas em 1961. Desde então, escreveu obras como A República dos Sonhos, A Doce Canção de Caetana ou Vozes do Deserto. Veio agora a Portugal para lançar Aprendiz de Homero, o seu último livro. E no ano passado publicou no Brasil as suas memórias, Coração Andarilho. Nélida ganhou em 2005 o prestigiado Prémio Príncipe das Astúrias, tal como já tinha ganho no Brasil o Jabuti, outra importante distinção literária. E há um outro título que ninguém lhe pode tirar, ter sido a primeira mulher no mundo a presidir uma Academia de Letras, mais concretamente a Academia Brasileira de Letras. Boa noite, Nélida. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado eu pela presença. Eu sei que aos 10 anos estava com a sua mãe, passaram por uma cartomante. Foi. E a Nélida pediu à sua mãe que deixasse a cartomante ler-lhe o futuro e responder à sua grande inquietação da altura, que era se viria a ser escritora ou não. Aos 10 anos. Precoce, né? Nunca lhe passou pela cabeça ser outra coisa, então? Nunca, nunca. Mesmo quando, por exemplo, fui apaixonada pelo balé, eu ia aos ensaios, eu mantinha correspondências com os críticos estrangeiros, a ópera que eu frequentava, eu fazia panegíricos, elogios aos cantores, mandava cartas. Nunca mudei essa tentação de vir a ser uma escritora. Me parecia irremediável. Eu acho até que eu quis ser escritora naquela altura, como dizem os portugueses, que eu gosto tanto essa maneira de se colocar no tempo, porque eu era uma aventureira, eu amava as aventuras. Então eu pensava que para escrever um livro você tinha vivido o que você contava. Então, claro, eu queria ser escritora para poder legitimar as minhas aventuras. E viver várias aventuras. E viver várias aventuras. Eu chegava a dizer assim, que maravilha é pular a janela, ir ao encontro, por exemplo, de Simbad, né? Ou então jamais dormir sob o mesmo teto uma segunda noite. E no fundo os livros que lia já faziam viver algumas dessas aventuras, não é? Muito, mas eu tinha outras aspirações. Eu não somente queria vivê-las através da leitura, mas eu queria vivê-las de fato. Criá-las. O que me levaria a escrever. Agora, eu sei que a cartomante disse que haveria outros ofícios melhor para si, não foi? Eu fiquei numa decepção, foi uma profunda tristeza que eu tive. E, bom, mas parece que a realidade, enfim, dela não foi respeitada. Mas na altura a sua mãe até lhe deu alguma força, dizendo, não ligues ao que ela diz. Não é? Minha mãe foi uma mulher de grande espírito, né? É uma mulher que, por exemplo, chegou uma vez a me dizer uma coisa que eu achei extraordinária. Ela disse assim, minha filha, você é uma menina tão inteligente. Eu fiquei toda orgulhosa. Mães é perturbador, né? Quando alguém está lhe elogiando, dizendo uma coisa agradável, mas ter essa ruptura, mães fala mal. Eu não sabia o que era falar bem ou falar mal. Aí ela me explicou, falar bem é o seguinte, é mostrar para os demais o que você está pensando. Você quer coisa mais transparente do que isso? E mais fácil de entender, E não é? fácil de entender. Eu acho que a partir daí eu fiquei muito interessada no ritmo verbal, de como eu poderia me expressar de modo que as pessoas conhecessem um pouco do meu interior. E aí começou a dar mais atenção às palavras? Eu penso que, sobretudo, falando. Isso é claro, porque as palavras ali estão, né, para que você possa conviver com elas, né? As palavras não são vãs, elas dizem muito, né? Você não pode imaginar que as palavras podem se misturar ao pó. Você está varrendo a casa e põe debaixo do tapete. Cada palavra que você põe debaixo do tapete é um conceito que vai junto, né? Então, eu sempre achei, sim, que à medida que eu entendesse melhor as palavras, eu as usasse, elas estariam a meu dispor para pensar melhor, para dizer melhor, para contar a história humana, né? Palavra é essencial para nos legitimar. E para escrever. E para escrever. Não sei se antes ou depois dessa visita à cartomante, houve um dia que chegou com o seu pai a um hotel e pediu que ele registasse no hotel como escritora. Tadinho do meu pai. Não sei que idade é que teria na altura, talvez também por volta dos 10 anos. Mas sempre puxava o palitozinho dele. Põe que eu sou escritora. Uma vez
Fala. Diga. Uma vez eu fui tirar um passaporte, eu teria já os meus 16 anos, fui 2, 3 amiguinhas, e eu botei escritora no formulário. O funcionário era um burocrata respeitado, respeitador das normas. Disse, você não é escritora? Eu disse, sou sim. Como pode provar? Eu não tinha como provar, mas eu disse, eu vou provar porque já publiquei umas coisinhas pequeninas, uns fragmentos naqueles jornaizinhos da colônia espanhola. E mostrei a ele. Quer dizer, eu tinha necessidade de dizer que eu era escritora. Mas nessa altura, nesse episódio com o seu pai no hotel, em relação a esse episódio, escreve na sua biografia, nas suas memórias, que nessa altura era muito criança e não sabia exatamente o significado moral e estético do ofício de ser escritora. Hoje em dia, como é que vê esse significado moral e estético do ofício de ser escritora? Eu acho que eu vejo bem. Como escritora, eu conto histórias, eu capto as pegadas do ser humano na Terra, a grande trajetória humana que vem de muito longe, porque nós não somos inaugurados, nós somos herdeiros e sucessores, né, de todo mundo. Eu gosto muito de pensar que somos sucessores do Homero. E a questão moral, eu acho que a literatura, embora esteja cingida ao estético, né, a beleza, ou a normas, a uns regulamentos, a criação, a invenção, ela tem uma profunda inclinação para o bem, para premiar uma certa moral. Eu vejo isso dessa forma. Você vê que é muito comum. Um livro que me impressionou profundamente, que eu li que eu teria meus 12 para 13 anos, foi Crime e Castigo, de Dostoiévski. Ele me passou o sentimento da consciência, a crise da consciência, quando você pratica o mal absoluto, o mal radical, né? Então, eu acho que a literatura, pelo menos no meu caso, ela tem me ensinado a entender melhor os antagonismos, a crise humana, a tentação. Não é só a tentação do mal, a tentação do poder, a tentação do dinheiro. Quer dizer, que os seus gestos, os seus atos têm consequência. Isso significa que parte da função do escritor é ajudar a fazer a distinção entre esses conceitos, entre o bem e o mal? Ele não precisa necessariamente, porque há temperamentos que são muito recolhidos, que vivem em suas casas, mas o texto dele, sem dúvida, é uma opção por uma atitude de vida. Eu penso assim. E acho, então, que há escritores que são, assim, que têm uma certa turbulência, uma certa inquietação muito profunda, que tem uma necessidade de representar o cotidiano e a voz do cotidiano de uma forma pública. Não é? Claro que isso não invalida que haja escritores imorais ou amorais, não é? E é muito interessante porque muitas vezes você vê uma pessoa com posturas até ideológicas, vamos imaginar, consideradas por alguns corretas, e que a obra é de direita, de certo modo, é conservadora, é uma obra anacrônica, não avança na trajetória humana, não tem rupturas. E já há, por exemplo, vamos imaginar o Eliot, não? Foi um grande poeta, não é? O Ezra Pound, que esteve preso porque teria conspirado contra a democracia, e teria sido simpatizante do nazismo, no entanto, a obra dele era revolucionária. Quer dizer, nós não somos harmoniosos, não há uma harmonia entre a obra e o ser. É muito difícil conciliar a sua conduta com o que você escreve. Então, há textos que são reformistas, né? Outros anacrônicos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que não somente a história humana está nas grandes narrativas, nas grandes epopeias, na épica, né? Como também você pode analisar nesses textos, né, uma maneira de ser do homem. E de ver o mundo. De ver o mundo, perfeito. Diz que para si, ou escreveu nas suas memórias, que para si escrever é sempre um esforço, escrever é sempre um esforço que às vezes me parece impossível de enfrentar. Portanto, estou a citar aquilo que vem no livro. Porquê um esforço? Porque não somente é um esforço físico, é um esforço mental, emocional, intelectual, né? Porque você... Mas tem a ver com insegurança, esse esforço, ou não? Insegurança? Não, a insegurança pode ser uma marca natural, né? Quer dizer, não é... Eu diria... Eu preferia dizer, em vez de insegurança, desconfiança, né? Você teria e convém você desconfiar da sua produção. Você não deve chegar
ao seu texto altissonante, ou como os vitoriosos romanos, né, que chegavam ao Senado, né, na sua biga, mas mesmo esses guerreiros vitoriosos, assim, havia uma prática entre os romanos de botar um cidadãozinho, um ancião, ajoelhado dentro da biga, né, enquanto o soldado recolhia o triunfo, né, dizia, não esqueça que você é mortal. Convém que você próprio diga se você, Nélida, é mortal, no melhor sentido. Portanto, sujeito a falhas, a fracassos. Né? É um risco extraordinário escrever, porque você, muitas vezes, você pode escrever um texto muito bem composto, muito bem comportado, tudo correto Bem e falante. medíocre. Hein? Bem falante. Bem falante, mas medíocre. Ao passo que, às vezes, um texto pode ter uma certa desordenação, um certo caos inventivo, né? Uma visão poética do mundo, e que é um imenso talento, é uma imensa provocação estética, não é isso? Então, eu penso que sim, é um risco imenso escrever. Está em jogo a sua reputação, o seu desejo de deixar uma obra, porque tudo que você tem é um livro. Você não é responsável por um patrimônio familiar, você é responsável pela sua obra. Você é a única pessoa que pode escrever seu livro. Não é transferível. Você não diz, meu filho, vem cá, faz meu livrinho, meu bem, que eu estou cansada, estou esgotada. Não, o filhinho fica ali, lá fica ele. Nem o teu cachorrinho que está ao seu lado, como você falou, meu cachorrinho gravetinho. Ele me olha como querendo dizer, vê lá se você faz as coisas bem feitas, porque eu não posso fazer nada por você. Mas ainda hoje sente a angústia da página em branco, por exemplo? Não, angústia não, mas o desejo de seguir adiante. E nesse sentido eu não sou medrosa, eu assumo riscos. Agora, mas sem garantias. Eu própria acho que eu posso dizer assim, meu Deus, pode ser um fracasso imenso. Só que eu sigo adiante. E tem uma coisa que me ajuda muito, a convicção de que o escritor pode corrigir os erros, pode refazer, até alcançar um certo equilíbrio do seu texto. Eu faço 6, 7, 8 versões de um romance. Então, na esperança de quê? De melhorar e descobrir a verdadeira natureza do texto. A sensação que eu tenho é que uma frase é um rosto, né? Você quer que o seu rosto, apesar da idade, esteja razoável, você se prepara para o cotidiano, para ser apreciado pelas pessoas. Porque você é também a sua aparência. Não é alguma coisa frívola de falar em aparência. A aparência é o teu ser, é o teu corpo, a tua carnalidade, né? Então, essa frase, ela tem que ser trabalhada até que ela mostre, olha como é que eu sou de verdade, e não uma falsa conciliação. Você não pode, é uma frase que você, tá ótimo, vai assim mesmo, já resolveu o meu problema. Não resolve o problema. O que resolve o problema é o trabalho, é a descoberta da natureza daquela frase do texto. Há uma natureza secreta do texto e que você precisa buscar. Você precisa tirar tudo que atrapalha, vamos dizer, a visão do texto e o leitor. O leitor precisa enxergar esse texto. Não é uma visibilidade plena, porque a arte não é visível totalmente. A arte emociona de uma forma misteriosa, não é isso? É um mistério. E o que me parece mais extraordinário na literatura é que um personagem de um determinado livro, mesmo esse livro traduzido, ele vai emocionar os povos mais diferentes. Vai emocionar um turco, um português, um americano. Não é? Aí estamos a falar também da universalidade dos sentimentos. Porque é universal. Exatamente, bem colocado. Agora, eu estava a falar dessa forma de simplificar o texto. E eu lembrei-me de um poeta que provavelmente conhece, que esteve aqui no Bairro Alto também, o Joan Margaret, catalão, que diz que entende a maturidade poética. Um poeta chega à maturidade quando é capaz de deitar fora um verso muito bom, mas que não ajuda o poema. Não está a serviço do poema, bem. Eu entendo que complica isso. a mensagem. Exatamente. Por muito brilhante que seja o verso. Porque o brilho, muitas vezes, é artificial. Não está a serviço de nada. Está a serviço da tua vaidade, mas não do texto. Ou do romance, né? Quer dizer, eu costumo pensar também, por exemplo, que você, nesse trabalho de elaboração, de limpeza, de eliminação ou de transformação,
que no fundo é uma função poética, porque você tem que preservar a poesia do texto, né? Eu penso que não é o crítico que assassina você com a sua crítica feroz, ácida. É você, escritor, que nesse afã de corrigir, corta às vezes uma frase que é essencial pela sua beleza ou por sua modéstia, mas é uma frase importante. Você não pode tirar a graça, graça com S, dois S, e a graça com cedilha. O texto tem que ter uma graça inerente a ele. Isso é difícil, é muito difícil. Você entende, não é? Da dificuldade de criar. Daí esse esforço. O esforço extraordinário. Neste trabalho que teve para escrever as memórias. Aliás, no início do livro escreve logo que estas memórias misturam a colheita da memória com a invenção. A contribuição que esta invenção, que esta fantasia, a contribuição da fantasia para a elaboração destas memórias é sempre no mesmo sentido. É no sentido de suavizar os maus momentos, por exemplo. Não creio que seja isso. É que eu acredito que a nossa memória, ela não é ascética. Ela não lhe chega como aconteceu. Mesmo porque você não guardou distância dos teus próprios acontecimentos. Mas a forma como a fantasia trabalha sobre essa memória... Mas quando eu digo invenção, já está embutida na memória. Não é alguma coisa afastada da memória. Você, quando recorre à sua memória, ela que decide lhe dar. Você não tem controle absoluto sobre a sua memória, você tem evocações de fragmentos. E penso que se você pensar num determinado assunto da memória hoje e daqui a 10 anos voltar a ela virá diferente. Ela mistura-se muito com essa invenção humana, que é aquilo que ele desejaria, uma certa ideal da memória, né? Uma certa ideologia da memória. A memória é caprichosa. Tem caprichos. Ela nem sempre dá o que você gostaria então, de ter. Quando se escreve um livro de memórias, está-se a travar a evolução da memória, a cristalizá-la, ou não? É provável, porque, por exemplo, depois que eu publiquei esse livro, ele despertou em mim recordações que eu só tive depois, meses e anos depois. Meses depois. Quer dizer, não é rígida, a memória não é rígida. Nem a nossa. Mas se a memória tem esse processo de evolução, a partir do momento em que se escreve um livro de memórias, é interrompida essa evolução, porque já está contada, não é? Que já está contada, mas mesmo assim... Quer dizer, ela pode continuar a evoluir, mas já não será contada de outra forma. Não, se eu voltasse a esse livro a contar esses mesmos fatos, eu contaria um pouco como... Não é rigorosamente diferente, ou mesmo antagônico, mas eu teria percepções que me faltaram naquele momento. Embora naquele momento eu pensei que as minhas percepções fossem completas. Mas não é, você não esgota a tua história. E nem é do outro. Nós somos testemunhas insuficientes da nossa própria história, penso eu. Nasceu no Brasil, em 37, descendente de pai galego e mãe galega. Não, a mãe já nasceu no Brasil. A mãe já nasceu no Brasil. É. Os avós é que também já tinham... Os quatro avós são galegos, exatamente. foram galegos. Os primeiros 10 anos da sua vida viveu no Brasil, depois aos 10 anos fez uma viagem com os pais, uma viagem com a família, uma viagem de 2 anos, onde passou 2 anos na Galiza. Até aos 10 anos, até fazer essa viagem, sentia-se de alguma forma dividido entre duas identidades ou era totalmente brasileiro? Não, eu sentia que eu era diferente. Até pela comida. Eu digo muito uma frase que as pessoas podem pensar que é frase de efeito, mas não era verdade. Eu comia polvo. Já pensou que uma criança brasileira comia polvo, aquele octopus de 8 pernas? Um brasileiro ficaria horrorizado. Ele comia feijão e arroz. Eu comia o feijão e arroz também, mas eu comia aquele polvo que eu via que a mamãe, o pessoal, dava uma surra contra o tanque, né? Porque naquela época ele vinha muito congelado e você dando-lhe essa surra, ele ficava uma carne mais delicada, né? Então isso já é uma diferença primacial, por assim dizer. E eu me lembro também que eu escutava falar na Espanha, na Europa,
Só que eu imaginava que a Europa era um bairro do Rio de Janeiro e que era vizinho de Copacabana. Até que minha mãe um dia me levou para ali, perto da Baía de Guanabara, e disse, olha, minha filha, para nós irmos um dia à Europa, temos que atravessar todo esse mar. Eu tive a noção plena, né? Quase como um golpe do que é um oceano. Eu sou filha desse oceano, porque meus avós e meu pai foram fazer a América atravessando esse oceano. Então, esse oceano é uma costura excepcional entre as Américas e a Europa. Eu sempre olho o oceano como mítico, é um mito excepcional. Para mim, então, tem um significado que elabora a minha imaginação, a paixão que eu tenho pelos mitos gregos, pelos mitos de todas as regiões, os grupos que eu sempre estudei, que eu sempre fui muito uma mulher ligada aos clássicos, né? Eu tive uma formação não só teológica, eu estudei em colégio alemão, mas como também pelas leituras que eu tive. Quando chegou à Galiza, a Guerra Civil Espanhola ainda estava muito fresca, a Segunda Guerra também, e fala à chegada da aparência triste da Galiza no inverno em que chegou. Fala dos trajes negros das mulheres que pareciam ostentar um luto eterno. E fala disto em contraste com aquilo que chama a luminosidade brasileira. Portanto, o primeiro impacto foi um impacto assim, triste, porque nós chegamos, já a Espanha já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, mas a Espanha, até pelo fato de ter Franco à frente do Estado espanhol, né, um ditador, ele foi muito marginalizado. Havia muita miséria, muita pobreza, não é isso? Então, já o nosso desembarque foi assim, quase suntuoso, porque eram malas e malas e malas com marmelada, goiabada, café, sabonete, tudo que não fosse perecível, nós trazíamos nas Era nossas quase malas. ostensivo, se calhar, para quem os via chegar, ou não? Não era no sentido de trazer malas e malas e malas. Quando eu olhei lá para baixo, aquelas pessoas acenando aos gritos, porque eu me senti um pequeno menino Jesus, né? Que chega para salvar e me abraçavam, todo mundo de negro. Eu achei, e a língua galega, que eu não entendi, o lirismo daquele momento, eu não pude entender a beleza da língua, me pareceu um pouco assustadora. Mas muito interessante. Aí entramos nos carros, né? E fomos até a aldeia do meu pai. É uma altura em que passa uma ponte. Pois é, mas antes de passar essa pontezinha, né? Primeiro chovia muito. Então, o carro não pôde passar. Vieram os carros de boi. Uma coisa para uma menina brasileira, luminosa, cheia de sol. Aquilo foi uma ameaça. Me desestabilizava, na verdade. Onde é que eu me vim meter? Pois é. Aí, o que vieram fazer? Eu saí dessa gente. Quando eu vi essa pontezinha meio românica e uma igrejinha pequenininha, eu senti um sobressalto. Não sei se eu lhe estarei, vamos dizer, usando as mesmas palavras que eu teria pensado. Mas foi uma emoção profunda. Eu diria um sobressalto. Sabe aquele sobressalto amoroso? Você se apaixona com um olhar? O que escreve no livro é que sentiu que estava destinado a amar aquela terra. Exatamente o que eu senti. E a partir dali nunca houve uma hesitação da minha parte. E consegue explicar esse sobressalto? Eu acho que foi como se eu tocasse no coração da minha gênese, do meu nascimento, da minha origem. E como que, de repente, quem sabe, eu explicasse, inclusive, a minha identidade brasileira. Eu sou uma mulher que eu tenho duas culturas muito fortes. E mais do que duas culturas, penso eu que pelo fato de me sentir atraída por tanta multiplicidade cultural, de conviver com os hebreus, com todas as religiões, com todas essas leituras muito antigas, arcaicas, isso me deu uma naturalidade em face dessa minha identidade brasileira, identidade espanhola, e aquilo que você falou tão bem, a minha pátria, que já é uma frase de a língua. Eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa. Às vezes, eu já vivi tempos fora, mas eu não posso viver longe da minha língua. Não posso. Eu poderia viver em Lisboa, no Rio de Janeiro, mas eu não posso perder um ai da língua portuguesa, que eu sinto que é uma pobreza minha. Também escreve no livro que a língua abranda e acentua os sentimentos. Também. Os sentimentos são diferentes em línguas diferentes. Eu acho que
é uma tradução diferente, não quer dizer que seja antagônica, não quer dizer que a dor em português seja diferente da dor em inglês, né? Porque as dores são universais, né? Nossos corpos são sensíveis, nossas almas são perecíveis também, né? Mas eu interpreto a minha visão do mundo, a minha poesia do mundo em língua portuguesa. E quanto mais eu penso ingressar nos meandros dessa língua, eu fico em estado de graça. Eu sou capaz de chorar, exaltando a língua portuguesa. E dizem, é uma honra que eu tenho textos importantes sobre a língua portuguesa. Em 1990, quando tomou posse como Presidente da Academia de Letras no Brasil. 90 eu entrei na academia. 90 entrou, sim, tomou posse mais tarde, exatamente. Mas quando tomou posse, disse, no discurso de tomada de posse, disse: sou uma brasileira recente. Eu me sentia, em 90. Já não se sente uma brasileira recente. Engraçado, foi uma mudança que eu nem me dei conta. Quando eu percebi, eu disse a mim mesma, já não sou recente. Eu me lembro, quando eu ainda me pensava recente, já não era criança nem nada, eu conhecia os brasileiros antigos, né? E eu ficava olhando para eles para reconhecer uma contrafacção deles. De que forma um brasileiro de 400 anos se comportava que eu não compreenderia. Diferente de mim, que eu tinha essa brasilidade mais recente, pensava eu, e o mundo ibérico. Eu fui muito ibérica. A Península Ibérica sempre foi essencial para mim desde menina. Então, isso, evidentemente, é um subsídio permanente na minha vida. Mas, de repente, eu fui vendo que não. Hoje em dia, eu me sinto já, não digo uma brasileira arcaica, mas uma brasileira como deve ser, e não perdi essa conexão profunda com os labirintos do mundo ibérico. Eu sou apaixonada. Não são duas almas em guerra, no fundo. Não são guerra, duas identidades em guerra. Não. Eu acho que eu soube... A vida me deu esse prêmio de eu costurar tudo muito bem, porque não me ofende nenhum nem outro, não me entristece nenhum nem outro. Eu desfruto com gala, né? com alegria, com emoção, ter essa origem ibérica tão forte em mim. Me rasgou horizontes. Eu me sinto bem. Eu chego aqui em Lisboa, eu chego a Barcelona, eu chego a Galícia, eu estou em casa. Sabe, eu rio com o português como eu rio com o brasileiro. Que, aliás, eu rio muito aqui em Portugal com meus amigos. Nos divertimos muito. Mas, por exemplo, quando foi para a Galiza aos 10 anos, que os seus avós também foram consigo, e ressalva no livro um detalhe que é: os seus avós tiveram o cuidado, com medo que pudesse acontecer algum percalço na viagem, de deixar bem expresso que quereriam ser enterrados no Brasil, apesar de terem nascido na Galiza. Impressionante isso. A terra onde queremos ser enterrados é a terra à qual sentimos que pertencemos com mais plenitude. Pode ser, mas também leve em conta que eles tinham filhos e netos. Naturalmente, eles queriam ser enterrados perto dos filhos. Há essa convicção, daí as famílias comprarem um túmulo familiar para todos. Até depois da morte, todos querem estar juntos. O ser humano é alguém com esperança, alguém com credulidade, que precisa prorrogar o que ele tem em vida já na morte. Não é interessante isso? Porque você vê, por que nós compramos uma sepultura onde toda a família vai caber? Só porque é mais econômico? Não creio. É porque você não quer se separar depois da morte. Então, eu imagino que meus avós dissessem: não, nós não vamos ficar na Galícia mortos, sozinhos lá, os nossos restos, e os filhos lá no Brasil. Por que vamos botar um oceano entre nós, embora mortos? É muito interessante, merece uma consideração como nós somos. Somos seres com honorabilidades, com crenças, né? Com rituais, seres iniciáticos. A morte do seu avô Daniel foi talvez o primeiro grande choque na sua vida. Foi. Eu adorava meu avô Daniel. Até hoje eu adoro. Que idade é que tinha quando ele morreu? Ele tinha os seus 71. Não, eu digo a Nélida. Eu teria meus
meus 15 Por anos, volta dos 14, 15 15 anos, é. Eu tenho uma coisa que eu vou lhes confessar. Outro dia, como foi? Lá em casa, vieram 2 fotógrafos, pediram muito que eu os recebesse, apesar de foi um pedido na última hora, porque precisavam me fotografar para o Smithsonian Institution. Aí eu entrei na sala, eu sou muito pontual em tudo, eu ia viajar naquele dia, viria para Portugal. Eu olho a moça, linda moça, mas não é isso que... Eu vi que ela tinha olhos azuis. Eu disse, posso olhar seus olhos? Ela disse, claro. Eu disse, bonitos, mas não é o que eu quero. Por causa dos olhos azuis do seu avô. Eu busco até hoje, eu tenho a esperança de que algum azul que eu descubra me provoque esse sobressalto da pontezinha galega e diga, esse azul era do seu avô. Eu vivo atrás do olho azul. Eu sempre tenho a esperança que um dia, quem sabe, eu descubra alguém que me lembre os olhos azuis de meu avô Daniel. De tal modo, eu o amei. E há pouco tempo, muito engraçado, eu acho que eu conto, não sei se nesse livro de memórias, eu estava no México, eu vou muito ao México, os mexicanos são muito generosos comigo, me deram o prêmio Juan Rulfo, me convidam muito. Então, me ofereceram um almoço, uns 40 intelectuais, e depois dos agradecimentos, pequenos discursos, ficamos conversando, e um escritor disse assim, Nérida, fale-nos desse seu avô que você parece ter amado tanto. Aí comecei a conversar de uma forma muito informal, falei que ele me explicou como apreciar o vinho, a comida, que havia que devolver os pratos quando eu não gostasse, que era fundamental aprender a devolver, e ele me ensinou a preparar o charuto, né? Aí, enquanto eu falava para os amigos, de repente eu pensei, peraí. Aí comentei, engraçado, estou percebendo que meu avô Daniel, sem querer, e me lembrei do livro Gigi da Colette, né, que é a escola das cortesãs, né, que tinham que saber tudo aquilo que pudesse agradar um cavalheiro que as ia sustentar, não é? Aí eu disse assim, meu avô Daniel, sem querer, sem se dar conta, eu acho que ele quis me converter numa grande cortesã. Me ensinando tanto, tudo de vinho, como servir o conhaque, o brandy, tudo. O principal ensinamento dele é essa paixão pela vida, pelos pequenos prazeres da vida. Eu acho que sim, a autoridade dele, como ele andava, fumava o puro assim. Ele tinha, com o presidente Lula, ele tinha perdido 2, só que o presidente Lula perdeu um, meu avô Daniel perdeu 2 dedos. Então, contava-se, na fábrica, não foi? Na fábrica, contava-se que ele tinha um temperamento forte, deve ter dito o impensável, né? E quiseram ajudá-lo, levá-lo ao hospital. Eles, deixa-me em paz, já se foram, como se os dedos andassem, né? E isso me parece um exercício de força, de resistência, de coragem de viver. Ele me marcou muito. Eu fui muito marcada pela família. E é difícil um escritor confessar isso, porque geralmente o escritor faz assim uma certa, em geral, acha que a família é muito convencional, muito tradicional, demasiada, né? Mas não, a família me ajudou muito a entender, eles me ajudaram muito na minha educação, inclusive na educação moral também. E nota-se, julgo eu, no livro, pelo menos eu fiquei com essa sensação, que associa muito à família à mesa, a comida, a reunião à volta da mesa. E não é? É verdade. Vocês portugueses conhecem muito bem que o português, como o mundo ibérico, a mesa é sagrada, a comida é sagrada, né? Eu me lembro, uma vez na estrada, lá no Brasil, eu era muito jovem, entramos num restaurante muito modesto, e havia uma mesa grande, capitaneada por um cidadão, com quase aquelas camisetas, aparentemente muito modesto. E ele gritava com um filhinho ao lado dele, que estava à sua direita. A minha mesa achou que ele era um homem assim, grosseiro. Eu não achei. Eu tive a percepção do que é o amor. Que muitas vezes, quando você defende a comida para um filho, você quer que ele sobreviva, que ele não morra. Porque o filho era magrinho, então era o grito dele de advertência. Meu filho, coma, porque eu quero que você sobreviva à minha pessoa. Tem essa... Acabou de dizer que a família era muito importante para si. Eu julgo que não tem filhos, para não? Não tenho filhos. Foi uma opção? Foi a vida que assim quis? Foi uma opção de vida. E não me arrependo até hoje, porque eu acho que a maternidade pede uma devoção exemplar. E eu sempre tive meu paradigma era minha mãe, foi uma mãe excepcional.
Eu acredito, e além do mais, nunca acreditei muito no que se convencionou de chamar no Brasil, de chamada produção independente. Você conhece esse nome? Ter filho sem pai. Sim. Não, eu acho que filho, na medida que é possível, precisa de mãe e pai. Marca acho branca, pai muito importante, como eu tive um pai muito importante. E a sua mãe foi muito importante para si até há 12 anos, não é? Que morreu... Ela faleceu com 85 anos, nos seus augustos 85 anos. Foi excepcional na minha vida. Mas muito interessante, nesse livro de memórias, Coração Andarilho, ocorre uma coisa inesperada. A figura do meu pai vai ganhando corpo e ocupa os espaços narrativos, como se ele reclamasse de que eu não lhe dei tanta atenção ao longo da minha trajetória literária, o que é verdade, e pedindo agora reconhecimento público, que eu lhe dei. E uma figura de pai jovem, não é? Que para si não envelheceu, porque ele morreu relativamente novo. E foi por isso mesmo que para eu aguentar a perda dele, eu precisei, entre aspas, soterrá-lo um pouco. E, além do mais, está ocorrendo um fenômeno novo no mundo, muito interessante. As pessoas estão vivendo sentimentos que estão tardando anos. Se você morria antigamente com 40, 50 anos, ninguém viveu um bem-querer ao longo de 10, 20 anos, quase ninguém. O bem-querer como nós temos hoje é uma novidade no mundo. Sentimentos que são vividos ao longo de 30, 40 anos hoje, era impossível no passado. Então, eu vivi esse sentimento com minha mãe muito tempo. É quando... eu, pelo menos, fiquei com essa sensação ao ler o livro. Quando deixamos de ser filhos, ou seja, quando se vai o pai e a mãe, é aí que envelhecemos mesmo. É muito interessante, eu acho que sim. Você sem mãe e sem pai, a morte pode lançar mão de você a qualquer momento. Você tem a impressão também, repito, de que a mãe e o pai impedem que você morra. Eles dizem assim para a morte, para Thanatos, fica aí, agora leve-me primeiro, porque meu filho você não vai levar. Por isso que é tão antinatural perder um filho. É a maior dor do mundo, porque não está previsto, não pode acontecer, é contra qualquer prognóstico, previsão humana. Então eu senti outra coisa que eu senti com a morte de minha mãe, além de começar a minha morte, muito interessante, eu tive vocês vão, olha que eu amava profundamente, eu tive um certo alívio. Estranho, né? Mas vou lhe explicar. Por quê? Eu já podia morrer em paz, sem angústia de deixá-la sozinha. Eu não podia morrer. Como é que eu ia dar essa dor à minha mãe? Eu era responsável por ela. Quer dizer, ela já tinha idade, eu não podia imergir essa mulher na dor. Ela não podia. Quem ia ficar com ela? Quem ia consolá-la se eu morresse antes? Então, a partir disso, eu podia galgar o Himalaia, atravessar o Atlântico a nado, fazer qualquer espécie de loucura. Acabou, eu não era mais responsável pela minha mãe. Eu era livre para morrer e para ser uma aventureira absolutamente desenfreada. E tornou-se mais aventureira, então, nestes últimos 12 anos? Não, mas a minha aventura agora é bem diferente. No livro escreve que, por vezes, pensa se terá cumprido as metas que o seu pai imaginava para si e se ele teria aprovado a obstinação com que preservou a sua vida e a literatura. É interessante isso. Eu me pergunto às vezes. Mas, por outro lado... E tem dúvidas em relação... Tem dúvidas na resposta? Não, não tem. Mas, por outro lado, se dúvidas eu tiver, eu teria que dizer o seguinte. Ô pai, o senhor, quando minha mãe estava grávida, reclamou um filho varão. Mas com uma insistência terrível, a ponto de minha mãe dizer, mas Lino, que mania é essa? Porque naquela época você não sabia o que ia ter, se era menino ou menina. A mamãe chegou e disse, ô Lino, mas por que essa mania de você querer um filho homem? Sabe o que ele disse? Ah, Carmen, meu sonho é ter um filho famoso. Porque eu quero que meu sobrenome seja Ilustre. Mulher nunca vai me dar esse prazer, essa alegria. Então, de certo modo, contra todos esses prognósticos, né, eu cumpriu esse desejo. Cumpri um pouco esse desejo dele. E a aventura começou logo no nascimento, que nasceu em casa, não é? Em casa e vinha com ao contrário. Um pomponzinho para a lua. É uma singularidade. Eu me lembro, sabe, que minha mãe uma vez disse assim para mim,
minha filha, você é uma inventadeira de modas. Ela sempre dizia isso. Todo mundo, olha que imagem engraçada, que devia ser uma imagem a que se recorria na época dela. Todo mundo cria minhoca na terra. Você cria minhoca no asfalto, que é impossível. Eu não respondi à minha mãe, eu era muito educada, hein? Assim como ela era muito educada, eu nunca respondi à minha mãe. Sempre dentro de um tom muito delicado. Muitos anos depois, já adulta, já talvez presidente, eu disse assim, mãe, a senhora dizia isso de mim, eu vou lhe dizer uma coisa, de verdade foi muito bom que eu criasse minhocas no asfalto, por isso que eu sou um pouco como eu sou. Se eu tivesse me contentado em criar minhocas na terra, eu perdia qualquer singularidade. Além de criar minhocas no asfalto, diz que transita pelo mundo com o coração poroso. Exato, porque tudo pode entrar. A minha pergunta é se esse coração se tornou mais poroso com o passar dos anos. Eu tenho a impressão que sim. Eu sinto que a vida tem me dado muito mais paciência, mais entendimento. Eu não sinto que a idade, que os anos eles me tornaram amarga ou ressentida, porque você vai se preparando para uma morte que não vai ser daqui a 40 anos, é muito mais próximo. Então, eu acho que houve um aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, quando eu digo poroso, que eu estou aberta às experiências humanas. Permeável aos novos sentimentos. Eu não tenho medo de fazer novas amizades, o que é considerado uma extravagância na nossa sociedade, que há pessoas que dizem o seguinte, amigos é só aquele da infância. Deus me livre. Mas nem pensar, para mim seria um fardo imaginar que eu nunca mais vou poder ter uma amizade nova, um deslumbramento, um encantamento. Não, eu espero até o final da minha vida, bem velhinha, se eu me tocar viver até lá, que a vida ainda me surpreenda. Por exemplo, eu acho você encantador. Ninguém te disse isso numa entrevista, né? Então, eu vou deixar de apreciar um jovem, conversar com um jovem inteligente, sensível, isso é um privilégio meu. Daí eu dizer sempre que a literatura não me deve nada, eu que devo tudo à literatura, que me ensinou a poder dizer isso com autoridade, entendeu? Sem medo de que você possa imaginar alguma coisa espúria ou que eu estou querendo agradar. Não, eu sei exatamente qual é o meu caminho. Entendeu? Mas ao dizer que a literatura não lhe deve nada, não está a ser também demasiado modesta. Não está... passa por vocação alguma falsa modéstia. Não, porque eu não pude dizer a frase que eu respondo. Eu digo, a literatura nada me deve, entendeu? Porque eu é que devo a ela. Não é falsa modéstia, não. É tudo dentro do... Ela me deu demais, então não estou sendo modesta. Ela me deu muito. E me deu esse prazer de poder tocar no braço de alguém, de um estranho ou de uma estranha, sem que pensem que o meu gesto é equivocado. Isso, meu bem, é um privilégio. Nós estamos praticamente a chegar ao final do nosso tempo. Eu acho que vou acabar a entrevista colocando-lhe uma pergunta que a Nélia coloca a si própria no livro, que é, ou se quiser, duas perguntas. Por que choro pelos mortos? Porque a vida me comove tanto? Que encaixa um bocadinho nisso que estávamos a falar agora. A frase é minha? É. Boa, gostei da frase. Como é que por que eu... Porque choro pelos mortos, porque a vida me comove tanto. Que tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar agora. É verdade, eu me comovo, a vida me faz chorar. Não precisa ser uma lágrima palpável, visível, mas eu sou tocada pelo dom da graça, é uma graça da emoção, eu me emociono. Os mortos, evidentemente que eu tenho que chorar, agradecer os mortos, ou chorá-lo tão somente, né? E a vida é um prêmio, né? Mesmo quando ela é difícil, talvez algumas vidas tocou-lhes um sofrimento desmedido, eu sei disso. Assim como nessa terra havia uma violência, um opróbrio, uma coisa terrível, eu sei disso, eu não ignoro. Tanto que, por exemplo, muitas vezes há certos filmes, para dar um exemplo, que é de uma violência excepcional, retaliação, mutilação, eu sei disso.
Mas eu, por exemplo, não vejo certas cenas cinematográficas porque eu não quero que manipulem meus sentimentos. Eu quero que minha emoção seja aquela que esplende por razões que eu estou vendo e não porque alguém me usou para que eu me obrigue a chorar. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, eu acho que estamos aqui, sim, para reverenciar os nossos mortos e, sobretudo, reverenciar os nossos vivos. Pronto. Nélida, muito obrigado. Muito Ficamos obrigada. por aqui, que o cronómetro chegou ao fim. Muito obrigada, gostei muito. Nós também. Muito. E nós marcamos encontro aqui, à mesma hora, para a próxima semana, para mais uma noitada de conversa. Até lá.